Olá, estou aqui mais uma vez para a gente fazer a partilha do Evangelho. Hoje o Evangelho se encontra em Mateus, no capítulo 13, o versículo 54 a 58. Proclamação do Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, partiu dali e, dirigindo-se à sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: De onde vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e os seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam dele. Mas Jesus lhes disse: Não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra nesse evangelho, primeiro eu gostaria só de fazer observação, é uma, né, das passagens que utilizam até contra, vamos dizer assim, a nossa fé católica e mariana, dizendo justamente por essa parte, né, onde diz dos filhos, né, de Maria, que seriam, né, a mãe dele, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, as suas irmãs. Então nós, né, claro, dentro da nossa igreja, nós já temos essa formação e sabemos que esses citados aqui não são filhos de Nossa Senhora, desta Maria, mas de outras, né, que são citadas em outros trechos da Bíblia, inclusive aos pés da cruz, né, com Maria, Nossa Senhora, que estava outra Maria e que é também mãe de alguns desses, né, que são aqui citados, que são apóstolos e que são, na verdade, alguns deles primos, né, na verdade, de Jesus, perdão. Mas eu não vou me ater hoje, então, a essa questão, mas só fazendo essa observação, né? Porque é uma palavra conhecida por nós justamente porque já até pode ter gerado dúvidas em nós mesmos, né? Nós católicos. Podemos já ter nos confrontado com a nossa fé no sentido de que será mesmo, né? Será que a palavra não está correta, a sua tradução, e a gente está inventando coisas, mas é necessário que eu faça uma observação aqui antes de continuar esse evangelho, que nós, como católicos, cremos em alguns dogmas, cremos nos dogmas, né? E entre esses dogmas nós temos o dogma da virgindade perpétua de Maria. E a partir dele a gente crê que Nossa Senhora permaneceu virgem antes, durante e depois do parto, e ela não teve outros filhos. Então é importante eu fazer essa observação. Continuando no contexto aqui do Evangelho, eu gostaria de trazer uma reflexão pessoal, né, no sentido de que no final essa Bíblia, né, que eu estou utilizando aqui tem uma outra tradução e talvez a Ave Maria ela vem dizendo, né, que um profeta não é aceito na sua pátria. Aqui eu estou usando da Jerusalém, ele diz que não há profeta sem honra, exceto em sua pátria, né, e em sua casa. E nós vivenciamos isso, né? Muitas vezes nós vivenciamos isso dentro da nossa casa, dentro do nosso convívio familiar como um todo, dentro das nossas relações de amizade ou no profissional, onde nós temos que quase que esconder a nossa fé, ou muitas vezes nós, por medo, né, de professar a nossa fé, de evangelizar, a gente fica muito alheio, né? É muito comum, infelizmente, isso entre nós católicos. A gente vai se faz essa resignação e muitas vezes ela não é positiva, porque a gente deixa de evangelizar, né? A gente deixa de levar a palavra por medo de críticas, por medo de confrontar o outro e de conflitos e coisas do tipo. Mas é necessário a gente também fazer uma reflexão que nem sempre quando nós nos posicionamos na nossa fé quer dizer que nós estamos contra o outro. Nós apenas estamos deixando claro para as pessoas que convivem conosco qual é a nossa fé, né, no que cremos. E aqui Jesus ele faz uma observação muito coerente até para os dias de hoje, muito atual, porque nós como seguidores de Cristo também passamos por isso. Muitas vezes a nossa fé, a nossa evangelização
não alcança aqueles que nós mais gostaríamos que alcançasse, que são os nossos, né? Que são aqueles que convivem conosco, que nós desejamos a salvação, que nós desejamos o céu. E muitas vezes a nossa palavra ela não tem esse alcance. E nós vivenciamos também, assim como Cristo vivenciou na pele, essa questão de não ser aceito, de não depositarem fé nas nossas palavras, nas nossas atitudes, não acreditarem, né, é, valor dentro do que nós apresentamos a essas pessoas. E o que é uma pena, porque essas pessoas, e assim muitas vezes nós podemos também ter nos colocado e nos colocamos também, né, nessa situação, não é porque a gente é cristão, não é porque a gente está no Renascer com Maria que a gente não faça isso, muitas vezes aquelas pessoas próximas, quando a gente observa uma atitude, a pessoa indo à missa, e a gente vê uma discussão em casa, a gente vê um problema familiar, ou entre amigos, a gente vê uma postagem numa rede social e a gente às vezes cai no erro do julgamento e a gente fala, mas é essa pessoa, né, que está aqui na missa, ou que está evangelizando, que está pregando, que está, né? Então aqui a palavra ela se estende não só ao nosso contexto familiar, mas até dentro do nosso movimento mesmo, que muitas vezes nós damos mais crédito àqueles evangelizadores externos, enchemos, né, as nossas igrejas, enchemos os salões para ouvir de repente um pregador que venha trazer outra palavra, mas aqueles que caminham conosco, muitas vezes a gente não dá crédito, a gente não confia, a gente não acha que ele é capaz de trazer uma palavra de conforto, de salvação, de conversão. Então aqui, no final, quando eu disse que é uma pena quando isso acontece, que infelizmente nós fazemos isso cotidianamente, é aqui a gente perde o que muitas vezes a gente fala nos grupos, né? Perdeu a graça. Mas eu não acredito que a gente perca, assim, a graça efetivamente, assim, acho que Deus, ele sempre propicia, né? Como uma ovelha perdida, ele sempre está em nosso resgate. Mas naquele momento eu posso sim ter perdido o milagre que eu ansiava e esperava por tanto tempo. Então Jesus, ele diz isso, né? E não fez ali muitos milagres só por conta da incredulidade deles. E quantas vezes nós também, dentro do nosso movimento, dentro do nosso lar, dentro da nossa esfera familiar, de amizades, a gente perde a possibilidade de crescimento, de conversão, por não dar crédito às pessoas que estão caminhando conosco, por não ouvi-las, por não dar atenção devida, por a gente não acreditar a essas pessoas aquilo o valor dessas palavras, né? A gente não dá esse crédito. Então, hoje a reflexão que eu faço é que a gente observe melhor as pessoas que estão ao nosso redor. Elas têm muito a contribuir conosco. Elas têm muito a contribuir com a nossa caminhada, que eu sei que é necessário, a gente quer um renovo, a gente quer ouvir novas palavras, e a gente busca, e é certo, a gente tem que buscar onde a gente acredita que Deus está nos convocando, nos chamando, mas que a gente também possa fazer, se utilizar de forma positiva das pessoas que caminham conosco, que a gente possa observar melhor aquelas pessoas que caminham conosco, inclusive nas suas quedas e nas vezes que elas caem e levantam, porque ali também mostra a perseverança, a esperança no Senhor, de conversão, de saber que o Senhor é quem resgata. Muitas vezes a gente tem esse costume de fazer isso porque a gente vê essa pessoa caindo, a gente vê ela no pecado, e depois ela volta, e depois ela cai no pecado, e a gente fala, mas essa pessoa, né, tá aí pecando, eu conheço a vida dela. Então, se espelhe de maneira diferente nessa pessoa, observe que ela está com Cristo na tentativa de ser melhor. E ela é aquela, talvez, ovelha perdida que Cristo está indo atrás. E está sendo, e muitas vezes ela tem se deixado encontrar. Então, que você possa perceber, olhar com um novo olhar para as pessoas que caminham ao nosso lado, seja no nosso movimento, seja na nossa casa, na nossa paróquia, no nosso trabalho, pessoas que estão evangelizando constantemente, porque assim como disse São Francisco, né, se necessário, que a gente utilize as palavras para evangelizar, ou seja, a gente evangeliza toda hora com as nossas atitudes, com as nossas ações, com a nossa postura, com a nossa conduta, com tudo, com as nossas tentativas, com a nossa perseverança, com a nossa esperança que a gente deposita em Cristo.
Então que seja esse é o meu convite de hoje para a nossa reflexão, que a gente possa dar valor aos profetas que estão ao nosso lado. Amém? Tenham um bom final de semana, descansem aqueles que estão trabalhando, renovem suas forças e esperanças aqueles que estão em casa, de quarentena, que a gente vai passar por isso, com Deus. Amém? Beijo.